pessoal, sou o João Ludgero, Relações com Investidores da Six Capital, e hoje tenho o prazer de estar aqui com um querido amigo, conhecido por todo o mercado, Bruno Laskowski, ex-diretor do BNDES. Bruno, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer enorme estar aqui com você, dessa vez um tete-a-tete mais informal, né, sem comida libanesa. Obrigado, João, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui e muito ansioso para debater o nosso papo. Vai ser um prazer enorme. Bruno, queria começar, você que teve passagem por importantes empresas, Grupo Sonai Serra no Brasil, Sírio-Libanês, Credit Suisse. Conta um pouquinho para a gente, de onde que veio, né? Um pouco sobre a sua trajetória, de onde que veio essa sua vontade. Também sei que você tem uma relação muito importante com o terceiro setor, ele tem um papel fundamental na sua vida. Então eu queria... Quem que é o Bruno, de onde que ele veio, de qual família? Conta um pouquinho para a gente. Olha, tem a versão curta e a versão longa. Eu vou tentar fazer uma mistura das duas, Fique à vontade. Então, começando lá de trás, né? Venho de uma família, né, que acabou no Rio de Janeiro por acaso. Meus avós, né, fugiram da Alemanha. Então, meus avós... Meu pai nasceu na Alemanha e eles chegaram aqui no Brasil em 1936. Moravam em Frankfurt. E por que eu digo, né, que foi, enfim, né, foi o acaso? Porque eles tentaram ir, quando eles perceberam, né, que os nazistas já tinham tomado conta, na realidade, o Partido Nazista, ele toma poder em 1933, a perseguição aos judeus, né, já começa desde muito tempo, mas, obviamente, a partir dali, muito mais forte. E o meu avô, que eu não cheguei a conhecer, entendeu que era para sair. Tentaram ir para os Estados Unidos, não conseguiram, tentaram ir... Bom, chegaram a ir para a França, também não era seguro, e a decisão foi ir para a Argentina. E porque o acaso, porque quando estava no navio da Marinha Mercante, para no Cais de Mauá, ou melhor, no porto, né, Mauá, né, na Praça Mauá, não Cais de Mauá, depois eu vou falar sobre o Cais de Mauá, mas na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, por qualquer motivo o navio não seguiu. Então eles saíram na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, sem nada, não planejado, e acabaram no Rio de Janeiro. Então a história começa por aqui, né? E aí tem muito, obviamente tem uma série de aprendizados aqui, né? Um aprendizado até de uma nova cultura, como se integrar nessa nova cultura, com todo uma história, né, de sobrevivente, né, de refugiado, de refazer a vida. Eu acho que isso está no DNA. Esse DNA está presente, né, e se manifesta em várias situações, né. Bom, a história começa aqui. Meu pai teve que trabalhar sempre de muito cedo, então eu sou o primeiro sujeito que se formou, né, na minha família. Como que é para você também hoje ter importantes passagens, a última como diretor dos principais bancos do mundo, né? Sem dúvida. E aí uma história assim bacana, né? Que era o sonho de alguém se formar e tudo mais. Fui para a UFRJ, administração, depois fiz economia, né, na UERJ. Então sempre olhando muito esse enfim, né? Investimento, né? Importante, né? Na tua formação, né, como um meio, né, de você poder impactar, poder estar influenciando, né, movimentos, né. Eu acho que isso é talvez a ligação dessa trajetória, né. E aí vou tentar resumir um pouco. Inspirador. Eu costumo dizer que eu tenho 3 blocos na minha vida, né, pelo ponto de vista profissional, e o quarto bloco, João, como se lembrou muito bem, né, que é o terceiro setor. E eu acho que vale a pena contar um pouco essa história, porque ela tem, né, muito aprendizado, muitas ilustrações, né, ao longo do tempo. Então, quais são os 3 blocos? Eu tenho um bloco de consultoria. Eu fui fazer um mestrado na COP, né, que é o programa de mestrado da UFRJ, né, programa relevante. Fiz, né, o mestrado e tudo mais. Aí tive uma passagem, fui para os Estados Unidos, voltei. E quando eu voltei, já fiquei, né, minha carreira em consultoria. Fiquei uns
quase 14 anos em consultoria, virei sócio, né, de uma empresa de consultoria, né, trabalhei lá na Kearney, na BCG, e na Kearney virei sócio. Eu era o responsável por serviços financeiros, né, na região, na América Latina e tudo mais. E aí eu tinha um cliente muito importante, e a gente fez o planejamento, né, estratégico desse cliente. Esse cliente é o seu Eli Horn. E aí vai para o segundo bloco da minha vida, que foi o projeto de fazer o split da Cyrela na criação da CCP, que é a Cyrela Commercial Properties. Uma grande sala de aula. Super sala de aula. E aí é muito interessante. Eu, de advisor, o Eli acabou me convidando para ser o CEO da CCP. E aí eu faço o segundo bloco aqui da minha trajetória, que é tocar a empresa, que é estar lá, né, como executivo, e um conjunto de disciplinas, né, e conhecimentos a serem exercitados, né? Então, a disciplina e conhecimento, né, o skill set do advisor é muita estruturação, muita análise, uma captura, né, de visões para você definir uma direção estratégica. Como executivo, esse tipo de habilidade analítica é muito relevante, mas você tem que ter outras habilidades, né? A habilidade negocial, a habilidade executiva, você fazer coisas através das pessoas, né? Gestão, mover, né, todo o sistema de tal forma que você consiga gerar resultados. E essa foi uma história super bacana. A gente fez, acho que o primeiro deal relevante em real estate do CPPIB, do próprio GIC, a gente fez foi a entrada deles, de fato, né, que depois, com isso, gerou a oportunidade de trazer a Prologis. Nós que trouxemos a Prologis, né, para o Brasil e fizemos, né, a gente fez a abertura, né, a CCP naquele momento, ela era focada em prédios comerciais corporativos. E nessa revisão estratégica e fortalecimento da estrutura de capital da CCP, a gente trouxe o CPPIB e o GIC, e a gente trouxe também a Prologis. Com isso, a gente fez shoppings e a gente fez galpões. Então, a gente abriu o leque de atuação da própria Cyrela Commercial Properties. Então, uma história super bacana. Dentro dessa história é o segundo bloco, que é a história de tocar empresas do mundo de real estate, principalmente, né? E aí eu vou para o terceiro bloco, para também não alongar muito, que é o bloco de voltar para banco. Como eu era na minha época de consultoria, né, eu era o responsável por serviços financeiros, os meus grandes clientes eram os bancos, principalmente os bancos locais, bancos de fora. E aí eu recebi um convite para ir para o Credit Suisse. Desse convite, que também foi uma história super bacana, a gente fez quase que, eu posso dizer, quase que um turnaround na área, né, de gestão de fundos imobiliários. A gente criou as bases, né, para capturar, né, os ventos favoráveis, né, do crescimento dessa indústria no Brasil, lançando produto. A gente lançou o HGRU. Eu me lembro, essa já é uma boa história, você me pediu histórias, né? Eu me lembro, essa é uma muito boa história. Quando a gente criou o HGRU, na realidade, a gente tinha pensado, na realidade, a gente fez uma captação para fazer, foi a primeira captação relevante, depois de muito tempo, antes dos ventos favoráveis, do nosso fundo de logística, que é o HGLG 11. Os grandes propulsores do mercado. Que hoje, aqui. Esse fundo hoje tem mais de, acho que é 3,5 bi. 3,5 bi. Pois é, nessa época, esse Tá falando fundo, bobagem? esse fundo, salvo engano, tinha 250, no máximo 300 milhões. E a gente faz uma captação de 575 milhões. E a gente vai alocar esse recurso, né? Tinha alguns ativos, né, que a gente já tinha organizado a estrutura, né, de compras desses ativos. E dentro desses ativos, tinha um ativo lá chamado IBMEC, no Rio de Janeiro, que na prática não era exatamente um ativo de logística.
Ele era um contrato atípico. Nesse sentido, a nossa estratégia era comprar contratos atípicos para o nosso fundo de logística, para a nossa estratégia de logística. Bom, mas como tinha lá o IBMEC, então qual era a decisão? A gente poderia, não estaria no mandato do fundo, como era contrato atípico, colocar no HGLG. E eu tinha uma pressão muito grande para fazer isso. Mas tinha lá alguma coisa que me dizia, ó, peraí, tem um produto, né, que você pega uma série de REITs, né, nos Estados Unidos, que é um produto chamado renda urbana, que são ativos de cadeias varejistas, de universidades que estão na malha urbana. Eles não são produtos, né, de logística, eles têm uma outra característica, também não são espaços corporativos, eles são realmente renda urbana. E a gente intuiu, enfim, a equipe como um todo, né, a gente intuiu, opa, aqui tem a oportunidade de fazer um produto, só que esse produto não existia. E, ao mesmo tempo, tinha uma pressão muito grande, você sabe bem disso, quando você capta, de alocar logo o recurso. O investidor não te deu mandato para ficar com recurso no caixa. Então, existia uma pressão lá no banco, da área, né, de wealth, né, de alocar o recurso, até como resposta aos seus investidores. Bom, eu vou resumir a história. Eu fiquei com aquele negócio, né? Olha, tem um espaço para um produto novo aqui, que é o renda urbana. Quanto que era essa captação? É inacreditável contar essa história. Essa captação era alguma coisa entre 30 e 50 milhões, que era o valor desse ativo. Então, qual era a decisão? Pega esse ativo, não cria muita história e coloca já no HGL11. Isso há quantos anos? Isso aqui é acho que é 2017. É isso, 2017. Foi logo o propulsor do mercado. Mesmo. Foi o propulsor do mercado. Foi antes da maré chegar. A gente antecipou um pouco a maré. Ainda é difícil, porque a inflação ainda estava alta. Era CDI ainda, acho que CDI 2 dígitos ou 1 dígito alto ainda. Bom, e tomamos a decisão, né, desse processo. Não vamos fazer o HGRU. O HGRU, que é um fundo de 2 bi e tanto, ele começou com uma emissão de 30 milhões, e eu me lembro bem, para ela, naquela época, era uma 476, para completar os 30 milhões que a gente tinha captado, eu precisava de 20 milhões, a gente conseguiu de um fundo multimercado que não tem, normalmente, alocação em imobiliário, muito menos em fundos imobiliários. A gente conseguiu 20 milhões, o fundo começou com 50 milhões, esse fundo de 50 milhões, hoje é um fundo de 2,5 bi, e eu me lembro, quando a gente fez o fundo, houve um conjunto até de críticas. Para que a gente vai alocar, ter todos os custos de marketing, todos os custos de criar um novo produto, quando era mais fácil fazer uma alocação mais direta no HGLG. E eu me lembro, quando a gente tomou a decisão, e a gente foi a mercado nessa 476, e veio de fato muitas críticas. Só para parte mais divertida aqui da história, eu me lembro que eu fui para casa, assim, pensando, como eu me lembro disso? Eu fui para casa pensando, caramba, você fez uma bobagem. Para que você foi criar essa confusão toda, quando era mais fácil seguir a onda? Para que? Isso vai te dar muito problema. Não era óbvio, né, que ia ter, né, essa assertividade de mercado. Isso vai te dar muito problema. Para quê? Para que você fez isso? Bom, essa história durou uns 2, 3 meses. Aí o mercado começou a ter o vento favorável. A estratégia estava correta. A gente, da 476, a gente fez uma 400, que era uma emissão pública, e o negócio já captou uns 200 ou 300 milhões. Que história, cara. E você que, bom, dá para ver que você só gosta de projeto grande, né? Pelas suas passagens ao longo desses últimos anos. Se você pudesse destacar o maior aprendizado, um grande projeto, né, que você participou de fato, que modificou sua vida, foi uma virada de chave
para você, o que você destacaria? Olha, João, obrigado pela pergunta. Eu vou te responder complementando a primeira. E aí o terceiro bloco, que é o bloco de voltar para banco, e Credit Suisse e BNDES, que é um game changer na minha visão de Brasil, minha visão de mundo, atuar com política pública, com potência, com intencionalidade construtiva, faz muita diferença. E depois a gente até pode falar um pouquinho mais de BNDES. Mas pegando a tua pergunta, né, depende muito para quem está vendo, quais são os públicos. São públicos, né, tem os mais novos, tem os menos novos que estão, né, enfim, já tocando suas vidas e tudo mais. Mas acho que a palavra que sempre eu tenho mais convicção cada vez mais, né, é o que a gente que eu chamo de presença com qualidade. O que é presença com qualidade? É você tem que estar presente nas oportunidades de valor. E você só está presente nessas oportunidades de valor quando você está preparado para elas. Ou seja, você não sabe quando essas oportunidades irão acontecer. É uma variável que você não controla. A única variável que você controla é estar ativo, estar estudando, estar antenado e ser disciplinado na captura de conhecimento. Isso tem um pouco aqui de jargão, mas não é jargão. As coisas acontecem. Várias BNDES, que para mim é um game changer na minha vida. Eu tinha planejado ir para o BNDES? Não. Mas por que eu acabei chegando em política pública? No BNDES eu toquei a BNDESPAR. Só a BNDESPAR é uma carteira. Era uma carteira muito grande. Você estava com a mentalidade de iniciativa privada, indo para agora uma mentalidade game changer, uma mudança de intencionalidade e de visão. É uma construção de país através de política pública com uma intenção, né, de fato, né, atuar em dois principais variáveis ou questões brasileiras. Eram duas. A gente sempre pensou com o KPI, né, os dois KPIs mais importantes. Como é que a gente aumenta, melhora a produtividade da economia brasileira e como é que a gente melhora, reduz a assimetria de renda existente no país. Esses dois elementos, como mandato de um banco de fomento, né, é como é que você estimula o desenvolvimento do país. O Brasil, né, se você pega, né, essas últimas décadas, né, com pequenas exceções, alguns espasmos, o Brasil tem crescimento medíocre, não cresce. O nosso PIB parece, né, essa diferença entre o PIB observado e o PIB potencial, né, parece que essas duas coisas, né, elas ficaram com um cap. Né? O Brasil cresce lá 1%, quando tudo vai bem, 2%, agora está até, né, ano passado já surpreendeu, né, tem a ver muito com as reformas estruturantes que foram feitas, né? Talvez não capturado ainda dos modelos econométricos que foram, enfim, que os bancos, que os agentes de alguma forma utilizam. Mas o fato é o seguinte... Você trabalhou bem nesse período que frutificaram. Período mais crítico, né? Período crítico, com pandemia, onde a ação de um banco de fomento, né, ela tem que ser uma ação contundente, mas dentro de parâmetros estruturantes. Isso é muito importante. Um banco de fomento, por definição, é aquele que viabiliza o desenvolvimento traduzido em infraestrutura, traduzido em transição energética, traduzido em venture capital, traduzido, né, em irrigar a economia, né, de liquidez de crédito. E aqui tem várias histórias, né, voltando para essa experiência, né, mais uma vez. Né, toda a lógica que norteou a nossa atuação, e quando eu falo nossa, do time todo que estava lá, era como que a gente melhora a produtividade da economia brasileira e como que, de fato, né, a gente tem ações objetivas de reduzir a assimetria de renda no país. E aí, tudo isso exponenciado por um problema, um vetor externo, né, que foi a pandemia, que mudou, enfim, uma questão sanitária, assim, é um evento extremo, né?
não esperado, não planejado, mas que mudou a forma de fazer negócio, mudou a forma, né, até no real estate, né, de ocupar espaços, mudou a forma como as pessoas lidam e claramente mudou os cenários de futuro que reforçam algumas das visões. Então, tentar de forma resumida aqui falar o que foi feito e que acho que são elementos que vão ficar. O que é o mandato de um banco de desenvolvimento? É dar o primeiro risco na cauda longa de projetos estruturantes, nomeadamente infraestrutura e transição energética. Não é criar modelos, né, onde você tem a simetria de processos alocativos, ou seja, traduzindo, não pode ter subsídio, não pode ter um setor incentivado em detrimento de outros. Por quê? Porque isso gera uma distorção tão grande na política monetária que, em vez de você beneficiar a economia como um todo, reduzindo taxa de juros, a melhor forma de você beneficiar a economia brasileira é reduzir taxa de juros de forma horizontal e não escolher quem vai ter o benefício daquela redução. Isso além de, pelo ponto de vista macroeconômico, você reduz a efetividade da política monetária, isso obriga o Banco Central a não reduzir, ou ao contrário, né, ou manter, ou mesmo aumentar a taxa de juros para compensar a meia entrada. É o princípio, né, da meia entrada, o famoso princípio da meia entrada. Quando você tem meia entrada, para alguns, a inteira vai custar mais caro. E quando você amplia a meia entrada, a cadeia como um todo vai ter problemas, que não vai conseguir ser remunerada adequadamente, portanto, vai reduzir investimento e alguém vai pagar a conta. Normalmente, quem paga a conta é o Tesouro Brasileiro, que, ao fazer isso, acaba impactando todos nós. As empresas não investem, o governo precisa arrecadar mais, Balanceamento das contas gera públicas. menos recursos para investir, menos recursos para empregar gente, ou seja, a visão que a gente imprimiu era uma visão de redução de taxa de juros, mas de forma horizontal na economia, de forma transversal. Como é que isso foi feito objetivamente, né? O BNDES tinha uma carteira de 130 bilhões de renda variável. A gente tinha 30 bi de Vale, quase 50 bi, 45 bi de Petrobras, Suzano, Klabin, Cirela, MRV, as elétricas, praticamente várias, a AES, Energisa, Engie, enfim, são mais de quase 100 posições que, nesse momento, aquele recurso, ele, não estava nem no mandato do BNDES, o mandato do BNDES é fomentar a economia brasileira, não especular com recursos dos acionistas minoritários, que somos todos nós. A gente imprimiu um programa importante, robusto, de desinvestimento e realocação desse capital. Então, nós desinvestimos 86 bilhões. A carteira do BNDES hoje, quem der alta, deve ter uns 50, 60 bi. Então, houve um programa de desinvestimento. E esse desinvestimento, como é que ele foi realocado? Em fundos de infraestrutura, em FDICs, a gente fez um programa de mais de 4 bi de FDICs, exatamente para redução de taxas de juros. Por quê? O crédito no Brasil, esse é um bom número também, ele tem uma concentração, né, nos 5 grandes bancos. Dentro desse número, algo em torno entre 80% e 85% do crédito do Brasil, ele tem uma concentração nos 5 grandes bancos. Para te dar um número, João, no BNDES, os 5 grandes bancos representavam alguma coisa perto de 45%. Por quê? Porque a gente criou uma série de outros mecanismos, através da nossa área de bancos de repasse, que também ficou comigo. A gente tinha uma carteira no banco de repasse, alguma coisa em torno de 100 bi. Então, desses 100 bi, a gente dá linhas de crédito para bancos, cooperativas, bancos
bancos focados no agro, bancos focados, né, nas montadoras, sociedades de crédito. A gente ampliou muito o número de distribuidores. Ao fazer isso, o que a gente fez? A gente conseguiu ter a gente fomentou outros distribuidores de crédito de tal forma que no agregado o percentual de participação dos grandes bancos diminuiu e na nossa estratégia dos FDICs, por exemplo, a gente aumentou, fomentou gestoras para competir. Então, quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? Por meios de uma visão estruturante da economia, não com a mão pesada de Estado, a gente foi lá e aumentou a competição. E nada melhor para reduzir alguma coisa, reduzir preço, se aumentar a competição. Então, eu considero isso uma estratégia que foi muito relevante, está sendo relevante, continua essa estratégia. A gente criou o FGIPA, que é o Fundo Garantidor de Crédito, utilizando, né, essa estrutura de garantia de crédito. Hoje essa carteira deve ter uns 130 bi. Quando você faz isso, o que você está irrigando a economia de mais recursos e, portanto, quanto maior a oferta, provavelmente, né, você tem uma possibilidade de redução de taxa de juros. E isso permitiu, né, alguns momentos relevantes da redução da taxa de juros média no país. Bom, tem muita história aqui, tem muita... Eu não sei se eu te respondi exatamente a pergunta, mas de forma resumida, né, presença, qualidade, você tem que estar preparado para jogar o jogo. Outra coisa, né? Se organize ou agonize. Eu sempre falava para os meus times lá, juntando tudo, eu tinha umas 350 pessoas. E uma carteira, somando a carteira da BNDESPar, que é uma carteira, depois que a gente vendeu, já depois que a gente vendeu, 60, 70 bi. Mais a carteira do Banco de Repasse, mais 100 bi, mais o FGPA, mais outros 100 bi, mais a carteira de Distress, que estava também na BNDESPar, que era mais uns 40 bi, ou você se organiza ou você agoniza. Então, esse talvez, né, as pessoas, né, que estão nos vendo, talvez a turma que está, né, indo para o jogo agora, indo para o mercado, presença com qualidade, se organiza ou você vai agonizar? Se organiza. O que é se organizar? Porra, é plano, to-do list, alinhamento com teu chefe, com teu time, sempre alinhando. Integração. Sempre alinhando. Olha, uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Às vezes não faço sempre, mas é importante estar sempre fazendo. Debrief. Teve uma reunião, tivemos aqui nossa reunião. O que você aprendeu da reunião? Escreve lá. Dessa interação, dessa palestra, enfim, de qualquer coisa. O que você aprendeu dessa? Escreve. Escreve. Então, tudo isso junto, presença e qualidade, se organiza, você vai se agonizar, e tudo é oportunidade de aprendizado. Debrief para tudo. Fez uma reunião, debrief. O que eu aprendi nessa reunião aqui? Pá. Quais são as perguntas que eu não fiz e deveria ter feito? Pá, anota. E um dia você vai usar isso. Bruno, história extremamente inspiradora, mas pensando em você, primeira pessoa a se formar da sua família, né, do seu núcleo, passagem por grandes bancos, e a última, acho que foi uma das mais transformadoras, não só no mercado, você pegou num período econômico de muita dificuldade, mas também que teve muitos frutos, né, vários marcos saindo, a privatização da Eletrobras, uma mudança de gestão, mentalidade. Nem falei dessa. A maior privatização de utilities da última década. Uma história de 33 bilhões, um trabalho fantástico de muita gente, da Eletrobras, do BNDES, que foi vendedor também, a BNDESPar foi vendedora junto, né, nessa emissão, nessa capitalização da empresa. Uma história de roadshow, uma história de venda de Brasil, a gente rodou o mundo vendendo o Brasil, tocamos o sino lá. Ninguém imagina os em Nova York. Né? Olha, uma batalha regulatória, uma batalha política, a política bem feita, no bom sentido, né? Que é o debate democrático do papel do Estado na economia.
qual é o papel do Estado na economia? É um papel de participação, né, de gestão das empresas, ou o papel do Estado na economia é como é que a gente vai efetivamente resolver o problema de renda no Brasil, da simetria de renda. Quais são os caminhos? Tendo isso como propósito, você pode discutir os caminhos. O nosso caminho era, olha, torna esse Estado, não o Estado mínimo, o Estado grande, isso não é por aí. É onde eu, Estado, aloco o recurso que eu tenho. Eu acho que o Estado tem que alocar o recurso em educação de verdade. O Estado tem que alocar recurso em saúde de verdade. O Estado tem que alocar recurso nas camadas mais pobres, que estão muito assimétricas, é isso mesmo, tem que ajudar essa turma. Agora, o Estado, na minha opinião, não tem que ser gestor de empresas que consomem capital, consomem tempo e desviam a atenção do Estado. Então, essa é uma discussão central e é uma discussão democrática que tem que ter intencionalidade positiva e evitar as derivadas ruins. Obviamente, quando você tem muito Estado tocando alguma coisa, tem outras influências, não necessariamente as melhores para tomar as decisões empresariais de determinada empresa, porque tem grupos de interesse disputando, né, atenção, enfim, nas decisões estratégicas, né? Então, você me lembrou a história da Eletrobras, uma história fantástica. A história da Copel, que a gente tentou fazer, que depois, muitas das coisas que aconteceram na Copel, claramente, aliás, a Copel foi uma empresa muito parceira, a gente fez um projeto de melhoria de governança que acabou viabilizando, acabou sendo uma base relevante para fazer também a transformação agora da Copel na sua capitalização, na sua ida ao mercado e saída, né, em parte do Estado, em parte não, né, o Estado deixou de ser controlador, isso de fato foi para o mercado e é bom porque gera mais imposto, gera mais investimento. Até fechando esse primeiro bloco agora um pouco sobre a sua trajetória, entrando agora num quesito mais mercadológico, macroeconômico, político, como você acredita que esse processo de privatização das empresas que estão ainda no PND colaborou e continua colaborando na mudança no arcabouço regulatório que nós estamos vendo hoje, principalmente pensando nessa mudança de gestão, né, do governo Bolsonaro agora para o presidente Lula? Olha, assim, eu acho que tem algumas coisas que todos nós, né, e pensando mais uma vez, né, agora uma visão de Brasil e de potencial de inserção de Brasil, né, nesse novo contexto global. Nos nossos roadshows no banco, né, e agora até na própria IVE, né, Capital, que é uma gestora focada em transição energética, e os temas relacionados a clima, né, capturando toda esse potencial de geração de valor, e o Brasil é um ator, se não o ator principal, claramente um dos atores mais importantes desse novo jogo. Voltando aqui num pouco do sales pitch, né, nas nossas apresentações, a gente fala do seguinte: o mundo precisa de comida. O Brasil é o provedor de segurança alimentar para o mundo. O mundo precisa de energia limpa. Pois é, o Brasil é provedor de energia limpa para o mundo. E o mundo precisa descarbonizar. E o Brasil é um grande provedor de fotossíntese através das suas florestas e das suas terras, né, agriculturáveis e até da porção de terra degradada que o Brasil tem. A gente conseguiu transformar essas terras degradadas em agricultura de baixo carbono, em reflorestamento dessas terras degradadas. A gente está ajudando o mundo a descarbonizar. Pois é, isso muda a dinâmica de relação de troca do Brasil com o mundo. Não é à toa também, né, que o trade balance, a balança comercial brasileira, está crescendo, está até surpreendendo, cada ano surpreende mais. Não é à toa que isso acontece. Então, tendo isso em mente, a questão da transição energética ela é central. Porque você está doing good para o planeta,
mas pelo ponto de vista objetivo de posição de inserção do Brasil nesse contexto global, é isso que vai fazer a diferença para a gente melhorar a renda como um todo no país. Bom, como é que se joga esse jogo e um pouco, né, como isso interfere e influencia as decisões de política econômica, política de negócios no país, né? Para fazer a transição precisa de muito dinheiro. Você mudar, por exemplo, a matriz logística da agricultura brasileira, ela foi construída e baseada em diesel. Para você mudar essa dinâmica, toda a cadeia de transporte e logística, e a cadeia de transporte e logística, o Brasil lá atrás optou pela rodovia, né? O Brasil optou, até porque era a tecnologia mais óbvia mesmo, né? Toda a sua base, né, de tratores, equipamentos, implementos agrícolas, é baseada no diesel. Você faz essa transição para os combustíveis, os biocombustíveis, o biogás, o diesel verde, o HVO, o próprio SAF, né, que vai substituir a querosene de aviação, esse negócio tudo exige muito foco, inteligência, tecnologia e recursos. Você acha que esses recursos estão mais no ambiente doméstico ou Aí que está. O mundo, e aí começa a conectar, né? O mundo, e é um mundo, acho que também importantíssimo, né? É um mundo que geopoliticamente é um mundo que está mais complicado. Você tem a questão Rússia-Ucrânia, agora a questão Israel-Hamas, Oriente Médio, isso pode escalar, né? Os Houthis, o Boko Haram, os Hamas, o Estado Islâmico, tudo muito complicado, e são fagulhas, dependendo como o mundo vai lidar com isso, que podem escalar. Você tem a questão, né, China, Taiwan, ou seja, é um mundo que está mais difícil, é um mundo mais complicado. Talvez, desde a Segunda Guerra, talvez seja o momento no mundo que a gente esteja mais perto, acho que todos nós, né, desejamos que não aconteça, a probabilidade de acontecer, ela talvez não seja a probabilidade dominante, mas claramente ela cresceu. Ela cresceu. Bom, Brasil está protegido de uma certa forma, porque a gente está longe desse eixo geopolítico, a gente está mais protegido. O Brasil tem 84% da sua matriz elétrica renovável. O Brasil ainda tem muito espaço para crescer em agricultura, e é uma agricultura vencedora. O Brasil tem floresta, e que bom agora, né, com redução dos índices de desmatamento. De verdade, era para o Brasil estar bombando. Era para a turma estar batendo na nossa porta. Deixa eu botar dinheiro aí. Deixa eu fazer mais indústrias aí. Deixa eu fazer mais projetos de transição energética aí. E não é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Você acha que isso tem tido um impacto por meio do trabalho do próprio Itamaraty, né, do governo federal, dificultando essas relações comerciais com outros países, ou é uma questão mais de imagem mesmo? Não, veja, eu acho que o ponto aqui é entender o tamanho da oportunidade. Acho que alguns já entenderam, mas eu ainda acho que não entendeu completamente. A gente está provavelmente naquele momento que do processo transformacional, né, da dinâmica das diretrizes e vetores estratégicos econômicos, que muitos já começaram a intuir que o mundo está indo, a gente está iniciando uma era de transformação nas relações de troca, simplesmente porque esse é um mundo baseado, sempre foi, né? O século XX é um mundo baseado em petróleo. A gente está mudando essa dinâmica para um mundo baseado em transição energética, informação, dados, inteligência artificial. Isso é uma mudança gigante na forma como a gente faz qualquer formulação ou dinâmica de negócios. E a mensagem legal é que o Brasil está muito bem
em tese, muito bem, em tese, posicionado para ser um ator principal dessa nova dinâmica. Então, a pergunta que tem que ser respondida, todos nós temos que responder, por que que a gente não está bombando? A gente tinha que estar bombando. Uma parte da resposta é a percepção de risco fiscal, essa com certeza é uma parte da resposta. Uma parte da resposta é políticas, né, que já foram utilizadas lá atrás e que não foram, né, bem-sucedidas, né, a gente evitar repeti-las e sair. O Brasil tem um potencial gigante, obviamente tem uma imagem positiva, né? O Brasil tem uma imagem positiva. E agora, essa imagem positiva, essa inserção internacional que é muito importante, mas com o discurso correto, e para dentro, né, com foco, o que eu tenho que fazer, governo, iniciativa privada, os agentes, né, relevantes, né, para que o Brasil de fato seja o ator principal dessa nova rodada. Porque o jogo, esses são aqueles momentos que acontecem de tempos em tempos, a gente está vivendo, né, o início da grande virada, que é a virada da inteligência artificial, da virada da transição energética, e cujas relações de dinâmica de ganhos estão em plena transição. E por coincidência, o Brasil o Brasil por gravidade, né? Por gravidade, não que a gente fez, por gravidade, a gente teve uma sorte gigante de nascer num país que tem recursos hídricos. Recurso hídrico é um tema que já está na agenda e cada vez mais vai ficar na agenda. Vai faltar água. Essa população que vai chegar no mundo a 10 bi não tem água para essa turma toda. Você tem que dessalinizar. O Brasil tem recurso hídrico, tem recurso verde, tem agricultura e tem energia. Está lá. É a oportunidade, é a grande oportunidade. Então, falando um pouco nessa dinâmica, né, até da própria IVE, né, é uma dinâmica, né, de sim, a gente acredita que vão ter recursos de fora, de dentro e de fora, mas a gente acredita muito num inflow de capitalização de projetos no Brasil, dado que tem que ser, os projetos por definição são projetos longos, são projetos de infraestrutura e energia, eles têm uma característica de um capex muito alto, e esse capex muito alto sendo financiado em cauda longa. Bom, para você tomar essa decisão, o que você precisa, né? São duas coisas, né? Como sempre, né? Recurso de financiabilidade em cauda longa, e para ter cauda longa em financiamento, a percepção que você não vai ter a volatilidade dessa taxa de juros, não vai ser alta, portanto as contas públicas elas têm que estar muito em ordem. A percepção da conta pública em ordem é muito importante para a formação desses preços, e nesse caso, qual é o preço fundamental? Taxa de juros, né? É o preço do dinheiro. E a outra coisa que é fundamental é a segurança jurídica, né? Porque como projeto longo, eu tomo a decisão hoje, minimamente com conforto, que o regramento pelo qual eu me baseei para tomar aquela decisão, ele permaneça. Eu tenho um fórum de discussão confiável. É isso. Perenidade. Perenidade e confiança que aquele fórum de discussão vai ser... ele acontece em bases de igualdade e de argumentos. E só para fechar esse ponto, João, olha só, olha a oportunidade do Brasil. Pensa num alocador global. Os grandes fundos soberanos, os grandes fundos de private equity. Pensa no problema dessa turma, né? Ele tem que tomar decisões hoje, olhando 20, 30 anos, né? Ele vai alocar onde? Vai alocar na Rússia? Vai alocar na China? Ele vai alocar no Oriente Médio? Onde que ele vai alocar? Com certeza, uma parte da resposta, ainda com tudo, é Estados Unidos. Mas quais são os outros lugares? O Brasil, claramente, é um super candidato para isso. E daí a nossa ansiedade, né, para que esse entendimento ele seja realmente ele seja entendido
em toda a sua potencialidade de geração de recursos e, mais uma vez, né, para resolver problemas clássicos da economia brasileira e melhorar, né, a condição de vida, né, das pessoas aqui no Brasil. Torcer para que a gente não perca essa onda, né? A iniciativa pública também A gente entenda esse perdeu poder. algumas décadas, né? Não, essa... Não podemos perder. Não, essa era para o Brasil. Tem uma frase famosa, né? O Brasil está ganhando de WO. É que a turma está num momento muito complicado. A gente está protegido, a gente tem, mais uma vez, né? A gente deveria já estar em outro patamar. Maravilha, Bruno. E agora, para a gente poder fechar o nosso último bloco, ontem saiu o vencedor do leilão do Cais Mauá. A gente estava conversando agora há pouco. E para você que teve a oportunidade, né, de fazer parte do início desse projeto, de estruturar, como é para você ver um dos grandes frutos hoje para o Estado do Rio Grande do Sul, se não for o mais emblemático desses últimos anos, né, uma grande vontade, não somente, né, no processo de investimento e desenvolvimento, mas principalmente pensando ali na cultura do gaúcho. Como está sendo para você esse sentimento, enfim, pensando em todas as dificuldades, né, porque foi um projeto muito longo, teve os seus percalços ali de mercado, falta de interessados. Eu não acho que nem foi falta de interessados, mas foi de repente momento econômico, né? Exatamente. Como que você poderia... Olha, essa é uma história muito bacana. Primeiro, me sinto muito feliz, né? Pelas pessoas, né? Pelo time que tocou e conseguiu chegar nesse momento, pelo Estado, até te falando, né? Enfim, nesse período de BNDES, a gente teve vários grandes clientes, mas o governador Eduardo Leite foi talvez o principal. A gente fez tudo lá. A gente fez as privatizações, a gente fez as concessões de rodovias, a gente fez todo o projeto imobiliário, real estate, desmobilizações. O grande cliente, um dos grandes clientes, seguramente, saneamento, né, Corsan, enfim, foi uma parceria. De Furnas também. Furnas, uma parceria fabulosa. Bom, nessa história aqui de BNDES, João, obrigado por você lembrar e fazer o ponto. A gente fez muita coisa bacana e uma das coisas mais legais foi criar a área imobiliária do BNDES, que foi uma história que o BNDES não tinha. A gente entendeu, tal qual a gente fez, né, com as posições de renda variável, a gente percebeu, mais uma vez, entre o Estado tem um patrimônio gigante. Estado, Forças Armadas, autarquias, controladas do governo brasileiro, né? Você tem mais de 1 trilhão de ativos. Então, calcula o custo de carrego de manter esses ativos bem cuidados, seguros, renovados. O que faz mais sentido? Esse é um super bom exemplo. O que faz mais sentido? O Estado brasileiro tem poucos recursos, né, pela questão fiscal, etc, etc. Pegar esse dinheiro e fazer remodeling, né, dado o equipamento do prédio, ou pegar aquele dinheiro que você poderia utilizar e gastar em educação, saúde, segurança. Olha a decisão. Com a SPU, né, olha a decisão. Obviamente, o Estado tem outras prioridades, de tal forma que esse patrimônio vai ficando deteriorado. O patrimônio vai piorando. Se você não cuidar do condomínio, exatamente, se você não cuidar da segurança, o patrimônio estraga e perde valor para quem, né? Para todos nós, né? Que somos os acionistas, a população brasileira, nós somos os acionistas da empresa chamada Brasil, exatamente, né? Então, o nosso valor da nossa grande aposta de Brasil vai diminuindo. Bom, a gente criou essa área imobiliária, já lançamos um conjunto de projetos, e um projeto emblemático foi o Cais Mauá. Ontem, aqui o Osmar, né, liderando essa área, a gente colocou o Osmar lá, convencendo o Osmar a tocar, né, esse braço do imobiliário. Muito boa notícia, e é isso que é um processo democrático. Essa área imobiliária foi mantida com a nova gestão, que é muito bom. Isso é um sinal de maturidade, né, democrática, cada um botando seu tijolinho e as coisas vão crescendo. Segurança. E ontem, finalmente, saiu o Cais Mauá, fico muito feliz com essa história. E aí, só para, quando a gente está no final, a gente acabou não falando, né, do meu quarto bloco, que é o terceiro setor,
Então eu queria também... Por A gente favor. falou antes do... Prazer enorme. desde 2003, 2004, eu participei, acho que em 2003, ainda na minha época de consultoria, do projeto Intinga, que era o projeto Fome Zero. A gente ajudou o Einstein a ser um player muito importante, né? Quando já ainda, né, no início, né, o primeiro governo Lula teve o Fome Zero, a gente passou ativamente, eu participei através do Einstein, né, desse processo. Desse processo acabei me envolvendo com a Unibis, como voluntário, acabei presidente, voluntário da Unibis. Uma história super bacana, fica para a parte 2 da nossa conversa, mas talvez essa é uma das mensagens que eu queria também deixar, né? Bom, depois da Unibis, hoje eu estou no Ensina Brasil, estou no fundo de crédito, que é a TID, é um fundo de crédito, estou no programa de bolsas de estudo, estou na Conib, no conselho da Conib, enfim, eu acabei colocando um bloco importante, enfim, na minha vida, né? Para a sociedade, para a sociedade. Como entrega mesmo, como um give back e, assim, como mensagem, né? A gente é parte de um coletivo, né? Nada, assim, não, porque o prazer de você sentir que você está contribuindo para o coletivo, ele é muito bom. Quem ainda não faz isso, experimenta, que é muito bom. 2, você aprende muito. Então, voltando para o tema do aprendizado, aprende outros mapas mentais, aprende a lidar com o serviço social, aprende a lidar, né, com questões, às vezes, mais soft, que no nosso mundo muito pragmático, executivo, a gente não entende de forma completa o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, as demandas que nós, como liderança intelectual, liderança econômica, liderança intelectual, nós somos membros ativos dessa sociedade e esse negócio no Brasil é muito comum, né? Você sempre terceiriza para o síndico do prédio ou terceiriza lá para o governo. Não, o governo vai... Não, eu saio do governo convicto que essa história de terceirizar e a gente não assumir a responsabilidade também de fazer primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, a gente só resolve as questões se a gente coletivizar no sentido de parcerizar as grandes questões. E é um papel de todos. O Brasil, né, por muito tempo, né, terceiriza. Nós terceirizamos, não tem que terceirizar. A gente é participante ativo da história. E se você não tem uma participação, né, entende isso não só no discurso, mas na prática, indo lá, participando dos mutirões, da forma que for, alocando teu tempo de conhecimento, né? Que é muito no meu caso, alocando tempo de conhecimento, a brincadeira também, né? Não basta só alocar o tempo, né? Muito bonito, tem que botar dinheiro também. Eu sou às vezes favorável, não, dói um pouquinho, mas isso, tem até um conceito da tzedakah, né? Que é um conceito judaico, né? Tzedakah, muita gente traduz tzedakah em caridade, né? Mas é interessante, a palavra caridade, ela não existe no hebraico. Tzedakah, que seria, né, a proxy, né, de caridade, não é. A tradução de tzedakah é justiça social. Olha só que interessante. Não é porque você está falando aquilo porque você é caridoso, ou porque você é bonzinho. Não, cara. Você tem que fazer isso porque é justo fazer isso. Se você teve, né, sei lá, a possibilidade, teve, sei lá, teu esforço, um pouco de sorte, e você conseguiu, né, ter conhecimento, e desse conhecimento você gerar riqueza, é tua obrigação, é justiça você ir lá e compartilhar isso. Então, talvez também como uma mensagem, eu acho que sou até um pouco pedante, né, mas como realmente aprendizado, né, cara, tem que participar. A gente só melhora as coisas se a gente participar das ações e o ganho, isso é unânime. Todo mundo que você pergunta, que de alguma forma começou a exercitar a atividade do terceiro setor, cara, o que eu aprendi? E eu sou um cara muito melhor, é provável. Eu vou fazer até a correlação. Eu entrei na Unibis, acho que foi em 2005. Então já deve ter 20 anos isso, né? Quase 20 anos já. Quase 20 anos de Unibis.
é muito provável que a minha cabeça estivesse muito mais bem preparada para exercitar política pública em função dessa experiência do terceiro setor. Então, as coisas têm nexo, elas se conectam. Às vezes a gente não sabe exatamente o nexo. Eu, lá em 2005, quando eu entrei no Unibis, obviamente, eu não poderia imaginar que um dia eu teria recebido um convite para entrar no BNDES, fazer política pública, tocar BNDESPAR e tudo. Mas, seguramente, o fato de ter tido essa experiência de terceiro setor me ajudou muito na formulação e entendimento dos problemas brasileiros e principalmente dos problemas das populações mais carentes para poder encontrar soluções, instrumentos financeiros no sentido de melhorar, mudar, impactar positivamente esses mesmos segmentos mais carentes. Bruno, história extremamente inspiradora. Acho que a gente precisa isso, pensando em iniciativa pública, que falta um pouco desse tato humano, esse tato social. A gente entende, né? A política está muito fomentada nos interesses públicos, promoção de investimento e desenvolvimento, mas falta o lado social. Né? A população muitas vezes tem esse gap, né, do que acontece de fato no mercado, do que de fato acontece na sociedade. A gente até brinca que no nosso bairro lá em Manaus, pensando no grupo, a gente perguntou para a associação, o que você mais precisa, né, que tenha dentro do bairro? E a resposta foi muito simples, que no ponto de ônibus passe ônibus. Olha só, né? Que Então, interessante, né? acho que fica um Que aprendizado aqui interessante, que legal, para que todo legal. mundo. Bruno, agora mudando um pouquinho o nosso foco da conversa, como que você está vendo o setor de desenvolvimento imobiliário, novas linhas de crédito, o mercado financeiro? Agora ele está muito mais pujante depois dessa cadeia desses últimos anos que o mercado secou, né? E agora, pensando em 2024, 2025, como está o seu sentimento? Qual que é a sua visão também em questão de portfólio e de ativos? João, bom, primeiro, obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar um pouco sobre o tema imobiliário, que é um tema que eu gosto muito, uma base, né, de muitos anos, né, no setor imobiliário. Mas eu queria até fazer agora um ponto para te responder especificamente, mas uma experiência até de BNDES, quando a gente cria, né, eu cheguei a comentar aqui, né, a nossa área imobiliária dentro do BNDES. Olha que reflexão interessante, né? Num mundo onde você tem déficits crescentes das dívidas públicas no mundo todo. A dívida americana, difícil de pagar. O déficit brasileiro também é um déficit complexo. A relação de troca é um pouco difícil você imaginar num call longo como isso vai se dar. E a gente sabe, né, que a questão imobiliária ele é central em toda a política de país. Toda, toda. Desde, né, do financiamento, do crédito, né? No caso brasileiro, por exemplo, crédito, né, para o baixa renda, Minha Casa Minha Vida, são caudas longas. E o crédito mais para o incorporador, né, os planos empresários, o crédito para o agro, enfim. Agora, né, você tem o FI, tem o FIAGRO e tudo mais. Mas deixa eu fazer um conceito aqui que eu acho interessante, uma reflexão que a gente tinha lá no banco, a gente está até pensando nisso. Se você tiver que fazer uma decisão de alocação hoje, pensando na previdência, né, da tua família, enfim, você aloca onde? Você compra títulos da dívida emitidos pelo Tesouro Americano, você compra títulos da dívida emitida pelo Tesouro Brasileiro, você compra terra, você compra real estate, você compra Bitcoin, você compra ouro, você compra o FANG, né, que são as ações da Apple, Meta, Amazon e Tesla e tudo mais. O que você faz? Olha que problema, eu não vou te deixar ensaiar justo, mas olha que problema locativo complexo. Não vou dar a resposta completa, mas uma parte dessa resposta, né? Qual é o bem mais precioso? Qual é o bem mais precioso que a gente possa inferir que daqui a 30 anos ainda vai ser relevante? Terra. Da terra você tem comida, da terra você tem moradia e da terra você tem energia. Aproveita tudo. É terra.
Então, assim, se você começa a entender isso, você começa a pensar, né, o que vai valer olhando para frente. Aí volta para o tema imobiliário. Olha, onde você vai morar, porque essa necessidade básica está lá. Onde você vai ter recursos hídricos e onde você vai poder extrair energia e comida. Com isso em mente, você começa a olhar um pouco o teu jogo. O que mudou? As relações de trabalho mudaram, né? Então, a famosa discussão, como é que as pessoas vão trabalhar, né? Tem um pouco, não vou entrar nessa discussão aqui mais complexa, né? O online, o físico, claro que sempre vai ter espaço para o físico, mas seguramente é um físico diferente do que a gente conhece. Compra, né? Relação de comércio, de trade. A gente tem o espaço físico e o espaço online. Daqui a 10, 15, 20 anos, eu não sei, mas seguramente não é mais só o físico, né? Tem, né? A turma gosta de falar da multicanalidade, inteligência, né? Muita coisa vai acontecer. Mas a necessidade básica é morar. Essa não tem como, essa é insubstituível. Por que é importante ter isso em mente? Quando você fala do bairro novo, no bairro novo, né, que vocês estão fazendo e tudo mais, é pensar, e esse é um call, né? Acho que a gente vai ver mais coisas down the road como estas do que antes a gente via. Porque agora você vende conteúdo, você vende conveniência e conteúdo, exatamente, e tudo meio que junto. Então, isso para mim é uma tendência. Você tem que conectar o social com o público, a integração educacional, tecnológica, tem a questão muito no novo urbanismo do walkability, né? Você dar acesso para a população sem ela ter que ficar dirigindo 4, 5 quilômetros e ter o acesso, de repente, andando ali 100 metros, 200 metros. Então, uma preocupação com a qualidade, de fato. Você mora, você trabalha, se diverte e faz suas necessidades de comércio no mesmo ecossistema. Olha, por isso que isso aqui é um jeitão. Tem uma discussão também bacana, né, dos macroeconomistas, muito interessante, né? É crescimento de PIB vis-à-vis crescimento de valor. Normalmente a gente associa crescer PIB com melhoria das condições de vida, né? Mas manotropo, né? Por quê? Se você vai para o teu trabalho, né, e pega 2, 3 ônibus e mais um trem, você até gerou PIB, né? Porque teve investimento lá em infraestrutura, você rodou, consumiu, blá, blá, blá. Agora, de qualidade, se você, para chegar no teu trabalho, você anda 50 metros, a tua qualidade melhorou, não necessariamente o PIB. Então, essa correlação PIB-qualidade, a gente tem que pensar no PIB da qualidade também. Você vai ser mais produtivo, mais feliz. Bom, se é verdade essa visão que são ecossistemas integrados e terra, projeto longo, né? Só tem um jeito de fazer projeto longo, é ter condições de financiabilidade. Então, as condições de financiabilidade não tem jeito. Só dá para fazer isso com taxa de juros de um dígito e mecanismos de você criar condições de passivo e crédito no longo prazo. Se você não tiver passivo que match esse crédito a longo prazo, não funciona. E aí volta o mesmo tempo. Quais são os mecanismos para se financiar nesse negócio? São muito pequenos. Porque tomar risco de longo num país que tem inflação e taxa de juros ainda, né, Selic a 2 dígitos, não dá. Não vai fazer. Então, assim, você tem um mismatch entre a necessidade, que provavelmente a tendência vai ser para isso, com as condições de financiabilidade que não estão presentes. Por quê? Porque a questão macroeconômica não está resolvida. E essa é a questão. Tem coisas que você tem que passar pelas etapas. Um país com estabilidade necessariamente vai criar os mecanismos para criar as condições de financiabilidade. E real estate é um bem não tradable. O que quer dizer isso? Ele é não exportável. Ele tem que ser resolvido internamente. Não adianta, eu não vou pegar uma linha.
sei lá onde para financiar 10 anos o bairro novo que vocês estão fazendo. Não vou. Ou é recurso próprio, equity, ou as condições só vão acontecer quando o macroeconômico estiver muito melhor resolvido. E qualquer coisa que você faça de forma subsidiada vai dar problema. Vai dar, porque em algum momento não vai ter pagamento, que são as crises do real estate, não, alguém não vai pagar, e aí você cria um shortage, né? Cria um enxugamento dessa liquidez potencial para o setor imobiliário. Então, vou tentar te resumir aqui um pouco dessa história. Até um pouco do movimento que a gente está vendo no mercado americano, né? Agora com os vencimentos construction law, você vai ter uma mudança permanente law, o pessoal está endividado porque as taxas estão extremamente elevadas. Mas a turma lá se resolve. Por quê? Porque acreditar que o imobiliário e essa mudança estruturante acontece só com financiamento público, não vai acontecer. E vou insistir nisso. O endividamento brasileiro, o problema fiscal brasileiro é um problema relevante, ele é um impeditivo de ignição, né, de irrigação da quantidade de recursos necessários para fazer esse negócio. Então, só tem um jeito. Só tem um jeito. É capital privado com instrumentos privados. Então, o que eu potencialmente, né? E essa onda já começou. É mais instrumentos de mercado de capitais, é mais instrumentos listados, é mais instrumentos, né, de emissão de dívida das empresas. São mais instrumentos de alongamento desse processo que está diretamente, umbilicalmente ligado à taxa de juros. Então, você vai para o mercado americano, você tem uma multiplicidade de oportunidades, né? E de verdade, né? A lógica brasileira sempre foi essa, né? Eu vou aproveitar aqui, né? Eu tenho um cap rate compression, né? Me permitindo aqui para a turma aqui uma linguagem mais técnica, né? Olha, a taxa de juros vai fechar, eu vou fazer, né, o yield lá daquele meu desenvolvimento, a taxa de juros vai fechar, vai ter um compression, o notion, né, do valor do ativo vai subir. Vende mais caro. Beleza. Nos Estados Unidos, pô, agora até que mudou também lá, já tem taxa de juros, já está 5, 5,4 e tudo mais, mudou, né? Mas a última década, né? Pô, taxa de juros zero, né? E tinha negócio, né? Por que tem negócio? Porque tem possibilidade de alavancagem. Imobiliário e infraestrutura, se não tiver alavancagem, você não tem negócio. Ou você financia o desenvolvedor, e com certeza você tem que financiar o tomador. Então, o tema de financiabilidade ele é central para o crescimento desse mercado. Por que ficou mais interessante, na minha opinião, até mais emocionante esse negócio? Porque aquilo que a gente aprendeu, você tem um terreno que está um pouco fora do eixo do residencial, faz shopping lá. Tem coragem de fazer mais um ou dois shoppings nessas regiões? Tem dúvida. Não, vou fazer um super prédio fora da Faria Lima, um imóvel de espaço corporativo de lajes grandes. Ou seja, acho que incorporou para a dinâmica, né, desse empreendedor imobiliário gestão de conteúdo. Eu tenho que ter um conteúdo naquele prédio, eu tenho que ter um conteúdo naquela comunidade, traduzido em transformação energética, traduzido nos materiais que eu utilizo, aliás, que é uma super boa história. A gente investiu no BNDES, numa empresa de madeira engenheirada, onde você economiza cimento, concreto armado, ferro, né? Assim, wood frame lá de fora. Que tem, né, nos países norte, já tem, e já existe essa fábrica no Paraná. Enfim, tem toda uma cadeia produtiva derivada desse negócio. O mundo, né, imobiliário, né, entre a cadeia de fornecimento, né, os desenvolvedores, construtoras, é 9% do PIB. É muito grande. Ou seja, dei um pouco de volta aqui para dizer o seguinte: mudou, o jogo mudou, a resposta desse jogo necessariamente é mercado de capitais. Esse jogo só fica de verdade bacana quando a taxa de juros um dígito médio. Eu não acredito mais na taxa de juros do Brasil um dígito baixo,
mas se já for um dígito médio entre o nosso 7, 6, 7, isso aqui é fundamental e a gente vai ver cada vez mais projetos como os projetos de vocês. A gente vai ver o boom de 2019 pré-pandemia. Se essa história se confirmar, histórias de ecossistemas, histórias muito mais integradas. E o grande risco que a gente pode apontar é não entendimento das questões de financiabilidade e que não serão resolvidas vamos lá, de fora para dentro, no sentido que o governo vai lá e subsidia alguma coisa, ele beneficia um ou dois segmentos, mas na hora que você tira, em algum momento tira, porque a dívida, o déficit fiscal brasileiro, a dívida brasileira, eles estão altos, e aí volta a estaca zero. Então, para ser estruturante, o macro vai ser fundamental para o crescimento do mercado de uma forma robusta, relevante e construtiva. Que legal. Quero agradecer mais uma vez a grande oportunidade, um prazer enorme falar com você, conhecer um pouco mais sua história, toda sua trajetória, muito inspiradora. E para você que está nos assistindo, muito obrigado. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, nos acompanhar no Spotify, no YouTube, e nos vemos no próximo Sixcast. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado a você, João. Obrigado a todos que assistiram. E que bacana. Parabéns por esse trabalho. Eu acho que é uma oportunidade realmente de compartilhar e trocar, né? Trocar conhecimento. E é o que mais importa. Muito obrigado a todos.